Olá pessoal, nosso vídeo de hoje diz respeito ao Canadá. É muito comum que nos livros didáticos de geografia e história o tema do Canadá esteja sempre vinculado à ideia de um grande espaço territorial, à ideia de uma população extremamente concentrada no sul do país. Mas infelizmente o aspecto da formação territorial canadense e as suas contradições históricas, vinculadas inclusive ao movimento separatista do Quebec, são em geral deixadas de lado. Então nós estamos criando agora uma série de 2 vídeos para tentar desvendar esse problema. No caso da formação territorial do Canadá, é importante que a gente nunca esqueça que é um território construído na interface da disputa entre os impérios britânico, francês e algo muito ligado à expansão dos Estados Unidos pela América do Norte. A história canadense está vinculada a esse processo. O início da colonização canadense por potências europeias se deu através do Império Francês. A França iniciou ao longo do século XVII uma colonização pelo Vale do Rio São Lourenço, formando 2 principais núcleos no território do atual Canadá, a cidade do Quebec e Montreal, posteriormente conhecida como Montreal, 2 cidades que ficam na atual província do Quebec, no Canadá. Porém, ao longo do século XVIII, o Império Britânico passou a enfrentar o Império Francês também nessa interface dessa região, fazendo com que em 1763, ao final da Guerra dos 7 Anos, todo o território do Canadá que pertencia à França caiu nas mãos dos britânicos. Os britânicos, naqueles mesmos anos, assinaram uma ata chamada Ata do Quebec, em 1774, permitindo que a população do Quebec mantivesse tanto a religião católica vinculada à origem francesa, como a própria língua francesa e uma série de leis também vinculadas ao seu antigo império. Ao mesmo tempo, o próprio Império Britânico começou a incentivar a colonização de outras áreas do atual Canadá por colonos que vinham das chamadas 13 colônias que depois dariam lugar aos Estados Unidos. Outro acontecimento importante no Canadá é que com a independência dos Estados Unidos, uma parte grande de colonos dessa região das 13 colônias que eram leais à coroa britânica fugiram para o atual Canadá, já que as chamadas 13 colônias da América do Norte se transformaram na República Americana, República dos Estados Unidos. Então você, ao final do século XVIII e no início do século XIX, tinha uma região que a gente conhece hoje como Canadá, dividida em 2 principais comunidades. Uma comunidade francófona, falante de francês, sob domínio britânico, vivendo na região do Quebec, e uma comunidade anglófona, falando inglês, principalmente na província de Ontário, na região de Ontário, ao redor de uma principal cidade que é Toronto. Essa foi a contradição dessa região ao longo do final do século XVIII e início do século XIX. De certa forma, uma solução encontrada para os britânicos para organizar melhor este espaço foi criar em 1867 a Federação do Canadá. Mas qual o objetivo disso? Porque uma federação com esse desenho territorial e com tantas províncias divididas nesse sentido leste-oeste? Foi uma construção geopolítica britânica com o intuito de criar um cordão sanitário, entre aspas, um cordão sanitário ao redor dos Estados Unidos, com o receio de que a expansão dos Estados Unidos, que já havia afetado o México, se direcionasse também para norte. Então a criação da Federação do Canadá em 1867 tem esse desenho geopolítico. Uma última coisa, com a criação dessa federação fica clara uma certa autonomia para tanto o lado anglófono quanto o lado francófono. E aí surge um dos dilemas centrais na construção da nação canadense. De um lado, um governo geral, ou principalmente a comunidade anglófona, em busca de uma narrativa nacional que desse conta de um território tão grande e de uma população tão diversa, e de outro lado uma comunidade falante de francês que foi forjando com o tempo uma identidade própria,
uma identidade regional que depois vai ser mobilizada num discurso nacionalista, mas essa comunidade francesa foi mobilizando uma narrativa de que ela era uma cabeça de ponte, de uma missão civilizadora católica em meio a um mundo protestante na América do Norte, de modo que o próprio separatismo do Quebec surge ao final do século XIX com esse discurso, um discurso profundamente ligado a um conservadorismo religioso, católico e francófono. Obrigado.